Em outubro de 2026, milhões de brasileiros voltarão às urnas. Mas esta não será apenas mais uma eleição. Em poucos segundos, diante de uma urna eletrônica, cada eleitor fará escolhas que poderão influenciar os próximos anos da história do Brasil. O futuro presidente, os governadores, os senadores, os deputados, e junto com esses nomes virão decisões que podem afetar a economia e a segurança, a educação, a saúde e o rumo político do país. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante. O Brasil está realmente preparado para decidir o seu futuro? Porque enquanto milhões de brasileiros tentam entender quem são os candidatos e quais propostas merecem confiança, uma verdadeira batalha acontece todos os dias. Uma batalha por votos, por atenção, por influência e principalmente pela narrativa que vai convencer o eleitor. Nas redes sociais, discursos se espalham em segundos. Vídeos emocionam, promessas surgem, acusações aparecem. E no meio de tantas informações, descobrir o que é verdade pode ser uma das maiores dificuldades desta eleição. Hoje você vai entender como funciona a eleição de 2026, o que está em jogo, porque esta disputa pode ser uma das mais importantes dos últimos anos e como cada voto poderá ajudar a decidir o futuro do Brasil. Mas antes de continuar, se você gosta de vídeos sobre acontecimentos que podem mudar o rumo do mundo, mistérios, histórias e curiosidades que poucas pessoas conhecem, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agora, vamos entender por que 2026 pode ser um dos anos mais decisivos da história recente do Brasil. No dia 4 de outubro de 2026, o Brasil realizará o primeiro turno das eleições gerais. Caso seja necessário um segundo turno para presidente ou governador, ele está previsto para o dia 25 de outubro. Mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores são esperados para participar do processo eleitoral. E desta vez, os brasileiros escolherão representantes para diversos cargos importantes. Na urna, o eleitor votará para deputado federal, deputado estadual ou distrital, 2 senadores, governador e, por último, presidente da República. A ordem da votação não é apenas um detalhe. Ela representa diferentes níveis de poder. Os deputados federais atuam na Câmara dos Deputados e participam da criação e votação de leis nacionais. Os deputados estaduais atuam nas assembleias legislativas. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal no Senado Federal. O governador comanda o poder executivo estadual. E o presidente da República exerce a liderança do poder executivo federal. Isso significa que uma eleição não depende apenas de uma pessoa. Muitas decisões que afetam a vida do brasileiro passam pelo trabalho conjunto de diferentes representantes. Por isso, concentrar toda a atenção apenas na disputa presidencial pode fazer o eleitor esquecer outras escolhas extremamente importantes, porque um presidente pode ter projetos, um governador pode ter prioridades, mas muitas decisões dependem de aprovação, negociação e apoio político. E é exatamente nesse ponto que a eleição de deputados e senadores se torna fundamental. A pergunta é: será que os brasileiros estão olhando para toda a urna ou apenas para o último cargo? Quando a palavra eleição aparece, muitas pessoas pensam imediatamente em uma única disputa. Quem será o próximo presidente? Mas as eleições de 2026 são muito maiores do que isso. O Congresso Nacional terá um papel decisivo nos próximos anos. E isso significa que os parlamentares eleitos poderão influenciar diretamente a aprovação ou rejeição de projetos. Uma proposta pode ser defendida pelo governo, mas precisar passar pelo Congresso. Uma mudança importante pode ser proposta, mas enfrentar resistência. Uma medida pode ser anunciada com grande expectativa, mas depender de negociações políticas complexas. É por isso que, em uma democracia, governar
significa muito mais do que vencer uma eleição. Depois da vitória começa outra batalha. A batalha pela construção de maiorias, pela negociação, pelo apoio e pela aprovação de projetos. Ao mesmo tempo, os governos estaduais continuarão enfrentando problemas que fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros: segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, transporte e desenvolvimento econômico. Por isso, quando o eleitor lhe aperta a tecla confirma, ele não está escolhendo apenas nomes. Ele está ajudando a formar uma estrutura política que poderá tomar decisões durante os próximos anos. E talvez seja exatamente por isso que 2026 será tão importante, porque o resultado não será definido por uma única disputa, mas pelo conjunto de escolhas feitas em todo o país. A campanha eleitoral oficial de 2026 começou em 16 de agosto. A propaganda eleitoral passou a ser permitida a partir dessa data, dentro das regras definidas pela Justiça Eleitoral. Mas para muitos brasileiros, a campanha parece ter começado muito antes. Afinal, a política moderna não vive apenas em palanques, ela está no celular, nos vídeos curtos, nos debates, nas entrevistas, nos comentários, nas transmissões ao vivo e principalmente nas redes sociais. Uma frase pode viralizar, um vídeo pode alcançar milhões de pessoas. Uma declaração pode mudar o debate por alguns dias. E uma informação falsa também pode se espalhar antes que seja possível corrigir o seu impacto. Essa talvez seja uma das grandes diferenças entre as eleições atuais e as eleições de décadas atrás. Hoje, praticamente qualquer pessoa pode produzir conteúdo político. Uma câmera, um celular, uma conta em uma rede social. E, de repente, uma mensagem pode alcançar milhares ou milhões de pessoas. Mas isso também cria um problema. Como saber em quem confiar? A resposta pode ser mais difícil do que parece, porque em uma eleição não existe apenas propaganda oficial. Existem páginas, influenciadores, perfis anônimos, cortes de vídeos, montagens e conteúdos produzidos para despertar emoções, medo, raiva, esperança, orgulho, indignação. E essas emoções podem ter um enorme poder. Às vezes, antes mesmo de uma pessoa analisar uma informação, ela já decidiu se aquela mensagem parece verdadeira. E é exatamente aí que mora um dos maiores desafios de 2026. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo. E nunca foi tão difícil saber exatamente o que é real. A inteligência artificial está transformando a maneira como imagens, vídeos e áudios são produzidos. Por isso, as regras eleitorais de 2026 prevêem cuidados específicos para conteúdos criados ou alterados de forma relevante com o uso de inteligência artificial. O conteúdo sintético deve ser identificado de acordo com as regras, e o uso de IA para manipular ou divulgar informações falsas pode gerar punições. Imagine receber um vídeo de uma pessoa conhecida dizendo algo polêmico. A voz parece real, o rosto parece real, a expressão parece real. Mas e se nada daquilo tivesse realmente acontecido? Esse é o tipo de situação que pode se tornar cada vez mais comum. A tecnologia pode ser usada para criar conteúdos positivos, mas também pode ser utilizada de forma irresponsável para manipular uma opinião pública. Por isso, uma das maiores armas do eleitor em 2026 pode não ser apenas o voto, pode ser a dúvida. Dúvida antes de compartilhar. Dúvida antes de acreditar. Dúvida antes de transformar uma informação em verdade. Antes de enviar uma notícia, vale perguntar: quem publicou? Existe uma fonte confiável? Outros veículos confirmaram? A informação foi retirada de contexto? A data é verdadeira? A imagem realmente mostra aquilo que a legenda afirma? Essas perguntas parecem simples, mas podem impedir que uma mentira alcance milhares de pessoas. E
Em uma eleição disputada, uma única informação pode causar um grande impacto. Quando observamos uma eleição, existe uma tendência natural de dividir o país em grupos: esquerda, direita, centro, situação, oposição. Mas o eleitorado brasileiro é muito mais complexo do que qualquer rótulo. O Brasil é formado por diferentes regiões, diferentes culturas, diferentes realidades econômicas, diferentes prioridades. Para algumas pessoas, a principal preocupação pode ser o emprego, para outras, a segurança, para outras, a saúde, a inflação, a educação, o custo de vida, a corrupção ou a situação da própria cidade. E isso significa que a campanha de um candidato não precisa convencer apenas quem já concorda com ele. O grande desafio está justamente em alcançar quem ainda está indeciso. Em praticamente todas as eleições, existem pessoas que já sabem em quem vão votar. Mas também existem aqueles que continuam avaliando as opções. E esses eleitores podem ser extremamente importantes. São eles que acompanham debates, comparam propostas, mudam de opinião e podem tomar uma decisão apenas nos últimos dias. Por isso, as campanhas investem tanto em comunicação. Não basta ter uma proposta. É preciso fazer com que o eleitor conheça essa proposta. Não basta ter uma ideia. É preciso convencer. E em 2026, a disputa pela atenção será gigantesca, porque o eleitor estará cercado por mensagens o tempo inteiro. E em meio a esse barulho, surgirá uma pergunta: quem conseguirá ser ouvido? Durante uma campanha eleitoral, promessas surgem todos os dias. Mais empregos, mais segurança, menos impostos, mais investimentos, melhorias na saúde, melhorias na educação. Mas existe uma diferença entre fazer uma promessa e explicar como ela será realizada. O eleitor pode fazer perguntas simples: quanto isso vai custar? De onde virá o dinheiro? Quem terá que aprovar? Qual é o prazo? A proposta depende do presidente, do Congresso, do governo estadual ou de uma mudança na Constituição. Uma proposta pode parecer excelente, mas também precisa ser possível. Por isso, votar conscientemente não significa concordar com todas as ideias de um candidato. Significa tentar compreender quais propostas possuem planejamento, quais têm viabilidade e quais dependem de fatores que talvez não estejam sob controle de uma única pessoa. A política é feita de discursos, mas também é feita de orçamento, de leis, de negociações, de prioridades e de escolhas difíceis. Nenhum governo consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Por isso, uma das perguntas mais importantes para o eleitor é: qual problema deve ser resolvido primeiro? A resposta pode ser diferente para cada pessoa, e é exatamente por isso que as eleições existem. Cada eleitor tem a oportunidade de escolher quem acredita estar mais preparado para tomar essas decisões. Depois de meses de campanhas, debates, entrevistas, pesquisas, propagandas, discussões e milhares de horas de conteúdo político, chegará o momento mais importante, o momento em que o eleitor ficará sozinho diante da urna. A votação no primeiro turno será realizada em 4 de outubro de 2026. O TSE informa que, em todo o país, o horário de votação será das 8 horas às 17 horas, seguindo o horário de Brasília. Naquele momento não haverá debate, não haverá discurso, não haverá entrevista, apenas a escolha. E, independentemente da posição política de cada pessoa, existe algo fundamental. O voto deve ser uma decisão do eleitor, não da pressão de amigos, não da pressão de familiares, não de uma corrente recebida no celular, não de uma informação sem confirmação. A decisão é pessoal e cada voto faz parte de um resultado maior. Milhões de decisões individuais se transformam em um resultado coletivo. E quando o resultado aparece, uma nova fase começa. Porque vencer uma eleição
é apenas o começo. Depois vem o desafio de governar. A eleição de 2026 não será importante apenas porque escolherá novos representantes. Ela será importante porque acontecerá em um momento em que o Brasil enfrenta grandes debates sobre economia, segurança, saúde, educação, tecnologia, desinformação e o próprio futuro da democracia. Nos próximos meses, os brasileiros ouvirão muitas promessas, verão muitos vídeos, participarão de muitas discussões e serão convidados a escolher lados. Mas talvez uma das atitudes mais importantes seja parar, respirar e analisar antes de compartilhar, antes de acreditar, antes de repetir e principalmente antes de votar, porque eleições passam, campanhas terminam, discursos desaparecem. Mas as consequências das decisões podem continuar por muitos anos. Em 2026, milhões de brasileiros entrarão em uma cabine de votação e, por alguns segundos, terão em suas mãos uma escolha que ajudará a construir o próximo capítulo do país. Talvez você já saiba exatamente em quem votar. Talvez ainda esteja em dúvida. Mas uma coisa é certa: informação é poder. E quanto mais você conhecer os candidatos, as propostas e o funcionamento da política, maior será a sua capacidade de fazer uma escolha consciente. No dia 4 de outubro de 2026, o Brasil vai votar. E, mais uma vez, o futuro do país será decidido um voto de cada vez. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, qual é o maior problema que o próximo governo do Brasil precisa resolver? Deixe a sua resposta nos comentários. Mas lembre-se, respeite quem pensa diferente. Debata ideias. E vamos construir uma discussão baseada em argumentos. Se você gostou deste documentário, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você encontra histórias, curiosidades e acontecimentos que ajudam a entender melhor o mundo em que vivemos. E até o próximo vídeo.